Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero expressar toda a minha alegria aqui, toda a minha gratidão, quero agradecer muito a vocês aí pelo apoio que vocês têm sempre dado aqui ao canal, pelos seus comentários, likes, compartilhamentos. Muito obrigado mesmo. Gente, sempre agradeço, não canso disso porque a gratidão é constante. Sempre me sinto agradecido mesmo. E o canal aqui existe em função desse apoio que vocês dão aqui ao trabalho que nós fazemos, né? Um trabalho voluntário, trabalho feito com muito amor, com muito carinho, e eu quero agradecer a cooperação de vocês nesse sentido. E aí, como de costume, vamos trazer aqui mais um comentário de uma querida aí que nos acompanha aqui no canal, que é a nossa querida Cristiane PN. A nossa querida Cristiane PN tem sempre dado apoio aí no chat, nos comentários, está sempre presente. Está enfrentando algumas situações difíceis em família em função dessa divergência, por causa das políticas da organização que impõem, né, certas regras que invadem o âmbito matrimonial. E isso causa, naturalmente, alguns abalos sísmicos dentro do arranjo conjugal. E aí ela fez aqui uma pergunta que foi a seguinte, ela disse assim, ó: bom dia, irmão Alexandre. Eu gostaria muito que o senhor desse uma explicação correta sobre o divórcio perante Jeová Deus. Estou sofrendo, mas não quero agir contra os mandamentos de Deus. Na desorganização, cada um fala uma coisa e distorce a palavra. Obrigado, irmão. Então, Cristiane, obrigado pelo voto de confiança, obrigado por fazer aqui a sua solicitação. O seu pedido, né, é uma explicação correta. Sim, eu não tenho uma opinião pessoal. Então eu vou me ater apenas àquilo que está escrito na Bíblia. Claro, eu vou fazer alguma ponderação que pode, né, ser encarado como certo ou errado, mas isso é uma análise que cada um, naturalmente, pode fazer, porque eu não sou detentor da verdade absoluta. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou citar textos bíblicos, vou fazer alguma ponderação, mas eu quero deixar claro que nada do que eu disser é algo que eu estou dizendo que alguém tem que seguir o que eu estou falando, entendeu? Porque eu posso estar totalmente equivocado, totalmente errado. Então, vou falar de um ponto de vista de alguém que estuda a Bíblia, de alguém que tem uma vida matrimonial já há mais de 20 anos, né? Estou com a minha esposa há 28 anos, mas de casado eu tenho 22, esse mês estou fazendo 22 anos de casado, graças a Deus. É uma família muito feliz, né? Apesar de todos os distúrbios que a organização, por suas regras, tenta, né, impor dentro da família, né? Existe toda uma luta para nadar contra essa correnteza. Mas a sua pergunta é muito pertinente porque esses abalos causados pelas orientações da dianteira da organização acabam destruindo muitas famílias e muitos casamentos. Então a Bíblia nos orienta em Hebreus capítulo 13, versículo 4, mostrar o ponto de vista que eu entendo aqui da Bíblia, sobre qual é o conceito de Deus sobre o arranjo matrimonial, sobre o casamento, sobre os vínculos, né, de marido e mulher. Então Hebreus capítulo 13, versículo 4, algo que eu respeito de todo o meu coração. O casamento seja honroso, Hebreus 13, 4. O casamento seja honroso entre todos e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Então aqui mostra que o conceito de Deus sobre o casamento, o que ele deseja, o que ele espera, é que o leito conjugal seja imaculado, ou seja algo puro. O adultério é algo que acrescenta um componente que não faz parte ali do arranjo, do voto matrimonial, marido e mulher, que deveria ser apenas eles dois perante o Criador. Quando se insere um outro elemento ou outros elementos nas relações maritais ou conjugais, sexuais, íntimas, isso adultera o casamento. Então isso é algo desagradável para o Criador. Ele não é favorável a isso. A gente sabe que existem inúmeros conceitos sobre o que é moral ou não moral em determinadas épocas, etc. Mas esse é o conceito bíblico a respeito de como Deus encara o arranjo matrimonial. Homem e mulher, tendo, né, o Criador ali como terceiro elemento principal dentro do arranjo conjugal.
nenhum outro elemento pode ser inserido ali. Isso seria então algo que estaria adulterando o leito matrimonial. Com respeito ao adultério, aliás, a divórcio, em Malaquias 2, versículo 14, um texto que é muito citado também na organização, mas que fala ali de alguns homens que abandonaram suas esposas, o último livro das Escrituras hebraicas, Malaquias, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó, e vocês dizem, por que razão? Porque Jeová é testemunha entre você e a esposa de sua juventude, com quem você foi traiçoeiro, embora ela fosse sua companheira e sua esposa por meio do pacto. Mas houve um que não fez isso, visto que ele tinha o que restava do Espírito, e o que ele visava? A descendência, no 16 diz, ó, pois eu odeio o divórcio de Jeová, o Deus de Israel, e também aquele que cobre a sua roupa de violência. Então ele está dizendo aqui que ele odeia o divórcio, ou seja, ele não constituiu o matrimônio, o casamento, para que fosse uma coisa banal. Por qualquer motivo a pessoa rompesse aquele vínculo, aquele voto marital. Então o leito conjugal, o voto marital é algo sagrado perante o Criador. Existe algo que pode romper este voto, esse vínculo? Assim como qualquer acordo, qualquer coisa que é feita, onde é feito um acordo solene, existem coisas que podem fazer com que esse voto seja quebrado. Existem algumas condições para aquilo. Olha, nós vamos manter esse pacto aqui desde que, se você fizer isso, vai estar violando o pacto. Então o pacto vai estar sendo rompido. Da mesma forma, no matrimônio, embora Deus tenha feito todo o arranjo e preserve e tenha um conceito sobre o divórcio, que ele odeia o divórcio, naturalmente ele entende que existem coisas que fazem com que esse voto possa ser quebrado. Isso está nas palavras de Jesus em Mateus 5,32 e Mateus 19,9, onde ele lembra lá os israelitas com respeito à questão do divórcio. E ele fala que apenas por questões de imoralidade sexual é que um homem poderia deixar sua esposa e se casar de novo. Se ele fizesse isso de forma leviana, deixa a sua esposa, casa com outra, eu estou enjoado dessa mulher, vou me divorciar dela e vou casar com outra, de uma forma leviana, tratando de forma banal, um arranjo sagrado, Jesus disse que isso é algo que é considerado adultério, ou seja, é algo que Deus odeia, desaprova. E aí, para justificar, os que estavam questionando Jesus falaram, porque lá no passado Moisés deu um certificado de divórcio. E aí Jesus lembra que isso foi feito por causa da dureza do coração deles, que estavam tratando dessa forma o casamento. Então Deus na lei colocou algumas condições, que era a questão do repúdio, por exemplo, quando alguém dava um certificado de divórcio, ele estava divorciando, libertando o seu cônjuge para que ela pudesse ter um novo casamento. Mas esse não era o arranjo inicial, Jesus lembra muito bem disso. Ele fala, mas não foi assim desde o princípio, porque Deus instituiu o casamento e fez do homem ou mulher uma só carne. Correto? É o que está lá em Gênesis capítulo 2. E Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4, que fala isso. Por causa da dureza do coração, o divórcio tinha condição também, essa questão do divórcio. Por exemplo, uma mulher largava o marido, aí ela repudiava o marido e ela recebia o certificado de divórcio. Se casava de novo. Se no novo casamento ela se divorciasse também, ela não podia voltar para o anterior. Nem que o marido dela morresse, o próximo. Então não é uma coisa para ficar de brincadeira, larga daqui, vai para lá igual na novela. A novela que é assim, solta de um, solta de outro, casa de novo, volta para lá, volta para quê? O arranjo matrimonial, do ponto de vista do Criador, segundo a Bíblia, é algo sagrado que não pode ser tratado de forma leviana. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10, 11 em diante, o capítulo 7 todinho fala muito sobre isso. Por exemplo, tem um marido descrente, não deixe o seu marido. A orientação ali bíblica é para que, de todo possível, que não rompa o laço matrimonial. De todo possível. Se houver alguma coisa que atrapalhe o casamento, se houve algum conflito e houve uma separação, a separação ainda não é o divórcio. É quando talvez algum conflito eles precisam se distanciar, talvez, e depois retomar. Mas eles ainda estão casados entre si. Por isso a Bíblia orienta que não deixe seu marido. Agora, existem coisas que podem fazer com que o casamento se rompa, a imoralidade sexual e também a morte do cônjuge, naturalmente. Morreu, rompeu ali aquele vínculo,
né? Você não está casado com um defunto. Isso é uma coisa que é aceitável, segundo a Bíblia, a pessoa se casar de novo. Não é obrigatório, ninguém é obrigado, né, se tornou viúvo, se casar de novo. Ninguém é obrigado a fazer isso. A pessoa pode querer manter ali, não, eu considero ainda meu esposo, minha esposa, não importa por quanto tempo eu continue vivo, eu nunca mais vou casar de novo. Isso é uma decisão pessoal da pessoa. Porém, a Bíblia não recrimina caso ela deseje, caso ela tenha o desejo de casar de novo. A Bíblia não é contra isso, nessas circunstâncias. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, fala que caso o marido deixe a sua mulher, ou caso a mulher, o cônjuge, um dos cônjuges, deixe o outro, ele se separou, ele quis romper, então ele quis cortar o vínculo. E isso é minha visão, a minha opinião pessoal, que você pode não aceitar se não quiser. Se houve ali, por exemplo, uma agressão física, a esposa, geralmente que é mais frágil fisicamente, claro que pode acontecer o inverso, em raros casos acontece, a esposa agrediu o marido, ser agressora. Mas, no geral, pelo que a gente conhece da estrutura humana, né, estatisticamente, geralmente o marido, por ser mais forte, em média, tende a ser o agressor. Então vamos usar o termo aqui do marido sendo o agressor, mas a gente sabe que o princípio se aplica também, no caso da mulher ser a agressora. Então o cônjuge agride o outro, e isso, na minha visão, conforme 1 Coríntios 7, versículo 15, caso um queira se separar, deixe-o ir, diz a Bíblia. Porque eu vejo assim mais ou menos como sendo a agressão uma das coisas que quebra o contrato do voto. Minha visão, hein? Pode também sofrer algum tipo de ajuste, mas não é nada que você deva seguir. É só o meu ponto de vista, já que a querida Cristiane aqui pediu a minha opinião. Efésios capítulo 5, versículo 29 diz que o marido deve amar sua esposa como uma só carne, porque os dois foram feitos uma só carne. Quem é que odeia o seu próprio corpo? Quem é que faz mal ao seu próprio corpo? Então, quando alguém maltrata o seu cônjuge, é porque ele não considera mais aquele cônjuge como sendo o seu próprio corpo. Porque se ele considerasse o seu cônjuge como o seu próprio corpo, ele jamais o agrediria. Então, a partir do momento que ele o agride fisicamente, já que ele não faria isso com ele mesmo, é porque ele não mais considera aquela pessoa como mais a sua própria carne. Ou seja, ele decidiu pela agressão desvincular. Não é mais uma só carne, você agora é outra pessoa, eu sou uma. Agride. Na minha visão, a agressão física, a ameaça física, é algo que mostra que a pessoa está rompendo o vínculo matrimonial. Ela não quer mais considerar aquela pessoa como a sua carne, porque se ela considerasse, diz Efésios 5:29, ela jamais faria dano a si mesma. Eu agredi a minha esposa, eu estaria agredindo a mim mesmo. E se eu fizer isso voluntariamente, é porque eu não considero mais ela como a mim mesmo, como uma só carne. Então eu me desvinculei dela. Ela pode decidir me abandonar se ela quiser. Por isso. Ah, eu não concordo com isso, mas eu vou por A mais B. Todo mundo é livre para concordar ou discordar. Agora, diretamente a Bíblia somente diz que um divórcio é aceitável para que possa se casar de novo em caso de imoralidade sexual, nas palavras de Jesus, Mateus 5,32, Mateus 19,9. Na questão da violência, etc., eu considero que a pessoa está dizendo nas suas ações que está quebrando, ou seja, ela como se estivesse dando um certificado de divórcio para outra pessoa, está repudiando o seu cônjuge, está rompendo ali o seu voto. Ela fez isso. Ela praticamente se divorciou nas ações dela. Cabe ao cônjuge inocente, né, a vítima, decidir o que fazer a partir daí. Deu para entender, querida Cristiane? No geral, Deus odeia o divórcio. Ele não constituiu o matrimônio, o casamento, como algo que pudesse ser tratado assim como uma roupa que você não gosta mais dela e tira e bota outra. Mas como algo sagrado e permanente. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado a vocês que deram atenção aqui a esse vídeo. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.